Sim, em primeiro lugar é dizer que a nossa visita do Presidente da Conferência Episcopal, do Vice-Presidente e do Arcebispo Emérito da Beira, que é a arquidiocese onde também Dom Osório era administrador apostólico, é em primeiro lugar da iniciativa nossa como Conferência Episcopal, que primeiro sentimos a proximidade do Santo Padre, mesmo no momento do acontecimento, porque o Santo Padre estava fora de Roma, estava de viagem, mas mesmo assim podemos receber uma curtíssima mensagem de solidariedade e de encorajamento. E preocupados pelo fato que, desde que o acontecimento foi tornado público, ficámos mais sem poder receber informações oficiais daquilo que exatamente aconteceu. Achamos que era bom também virmos ao encontro do Santo Padre e, em primeira pessoa, podermos lhe contar os fatos tais que eles são relatados e também nós, como igreja, de certo modo, percebemos, vemos as coisas. Então foi mesmo nesse desejo de partilhar com o Santo Padre este momento de dor, agradecer-lhe pela proximidade e também lhe apresentarmos um pouco a nossa percepção do problema. De facto, a partida de Dom Osório mexeu com todos, mexeu com toda a igreja, podemos dizer, e a dor afetou a todos. Houve essas manifestações de proximidade, como dizia o Presidente, de facto, mas sempre ficava a indagação entre nós, porque o modo como as coisas decorreram era um questionamento para a igreja, para o povo. Como é possível um pastor morrer no sítio em que nós pensamos que era mais seguro, na própria casa, residência? O que é que terá acontecido? O que é que levou também a acontecer este crime aqui, naquele lugar? Então, há muitas interrogações. Na busca dessas interrogações, na procura de luz, na procura também de alguma palavra que ilumine o povo de Deus que se questiona, de facto, então, como dizia o Presidente, achamos por bem e no discernimento conjunto virmos cá a Roma também, contarmos o que passou e também fazer um possível discernimento de um caminho a seguirmos para iluminar a realidade. Então viemos, encontramos com o Santo Padre e a primeira impressão que tivemos é que o Santo Padre está muito próximo da igreja, muito próximo. Mostrou-se como alguém que tem conhecimento do facto, acompanha o fato, está preocupado com este acontecimento e quer que a igreja comece um caminho de superação, de purificação, de renovação, e é isto que penso que começamos neste encontro. O que nós levamos deste encontro com o Santo Padre, por um lado, é esta certeza da sua proximidade e depois a palavra de encorajamento, de transformar este momento de dor em momento de renovação, em momento de fortalecimento de uma igreja sofrida e de certo modo, uma igreja de mártir, como eu já tive a ocasião de dizer na minha homilia, que para mim Osório era um mártir da fé. O Santo Padre, por exemplo, gostava de nos fazer perguntas, e uma das perguntas que nos fez foi mesmo: e depois deste acontecimento, pensais, por um lado, que há ainda esperança que se possa dizer a verdade sobre o que aconteceu? E nós dissemos que sim. Por isso mesmo, também contamos com o Santo Padre, com toda a igreja, que não nos calemos e que se diga a verdade daquilo que aconteceu. E depois, ser um momento propício também de crescimento da igreja, de renovação da igreja, de purificação. Dom Osório, o pouco tempo que partilhei com ele enquanto bispo auxiliar, mostrou-se ser um missionário apaixonado pela missão, que se entrega de alma e coração para a missão. Se calhar é por isso que tenha sofrido isso.
este infortúnio, esta tragédia. Era alguém que se doava não pelas meias. Me lembro também no diálogo que tivemos aqui que dizia ele nunca aceitava a injustiça, quer dizer, reagia vendo que a coisa não é verdade, não tem transparência, ele não aceitava isso assim, ou não compactuava, melhor dizer, não compactuava com o mal. Por isso é um missionário muito comprometido com o Evangelho. Para mim é difícil falar de Dom Osório em pouquíssimo tempo, porque conhecemos desde os anos 90, em tempo de seminário. Ele é um pouco mais novo que eu, encontrou-me já no seminário e acolheu com o irmão mais novo no seminário, e depois fizemos durante muito tempo a caminhada de formação. E sempre vi em Osório um homem de fé. Um homem de fé tal que, perante as dificuldades, ele não se desencorajava facilmente. E isto ainda veio demonstrar quando foi nomeado para bispo da diocese de Quelimane, que por sinal ficou muito tempo sem bispo, quer dizer, depois de Dom Hilário ter renunciado à diocese, foi nomeado administrador apostólico, o Frei Tossato, e a diocese ficou muito tempo sem bispo. E isto já era um sinal de que não se tratava de uma diocese fácil para encontrar um bispo. E, portanto, ele não se fazia nenhuma ilusão que iria lá a Quelimane para facilidade. E, mesmo assim, ele aceitou de bom coração. E, de fato, por exemplo, ouvindo as suas últimas homilias que foram tornadas públicas, eu também já tinha um pouco acompanhado antes, via-se que ele sabia que havia dificuldades, mas não tinha medo de as afrontar. E enfrentar essas dificuldades à luz da fé. Portanto, para mim, Dom Osório foi verdadeiramente um homem de Deus. Sim, nos preocupa, de facto, o contexto que passamos no nosso país. E isso constituía certamente desafios da missão de Dom Osório também e de todos os pastores no geral. Por exemplo, a banalização da vida é um fato em Moçambique. O querer resolver os problemas eliminando o outro, a não tolerância, é uma realidade lá. E isso afeta qualquer pastor, qualquer missionário. Penso que ele também terá vivido isso. A proliferação de armamentos aí. O país passou por várias situações de guerra, e houve até um programa de recolha de armas, etc. Mas claro que não há muita arma por ali, porque a guerra de certa maneira continua. A perca dos valores, a corrupção como modo de viver, modo de resolver os problemas. Tudo isso é um contexto social que a Conferência Episcopal, em vários momentos, tem também escrito, feito cartas a respeito do contexto de Moçambique. Mas este facto também, de facto, vem nos pedir para olharmos internamente na Igreja as fragilidades que também enfrentamos. Por isso, por exemplo, a coerência, falta de coerência que nós temos muitas vezes entre o que pregamos, bonitas celebrações, mas depois vais à vida, essa falta de coerência é um problema interno. Certamente todo esse contexto é o que ele vivenciou e que propiciam, de certa maneira, para criar desconforto em muitos que querem manter essa maneira de ser, esse modo de viver que é contra o Evangelho. E ele, como uma pessoa do Evangelho, acima de tudo, claro que teve de enfrentar isso. Diríamos que o sistema é um modo de ser lá também que são as forças do mal. Não é? Sim, eu posso referir-me, digamos assim, um pouco às dificuldades na nossa igreja de Moçambique, das nossas dioceses e, naturalmente, também da diocese de Quelimane. Ele, como pastor, certamente temos o problema geral da falta de recursos nas dioceses, a questão da pobreza. Esta pobreza que é um mal que esmaga fortemente o povo moçambicano, esmaga a maior parte dos nossos irmãos, dos nossos fiéis, e que, por conseguinte, isso se faz sentir também no contexto da igreja. Daí que não é nada fácil
conduzir uma diocese no meio de toda essa dificuldade econômica, assim, e que toca também, por exemplo, a vida do próprio clero. Um clero muitas vezes fragilizado por causa desta pobreza e se não for, digamos assim, muito forte, muito robusto, capaz de se deixar levar muito facilmente, não é, por aqueles que têm recursos, não é, por aqueles que têm dinheiro, eventualmente se deixar manipular e em vez de se concentrar na sua própria missão de pastores, concentrar-se em outras coisas. Eu digo isto sobretudo, por exemplo, analisando aquela homilia em que dizia que não podemos fazer da igreja lugar de negócios. Isto, para mim, já significava que, eventualmente, eu notava um pouco disto, que havia dificuldade também do ponto de vista do serviço mesmo de pastores, no seio do clero. E, portanto, eram essas dificuldades que ele estava a enfrentar. E ele preocupava-se em dar respostas a essas dificuldades. Não é? Por exemplo, as ideias que ele me partilhava sobre o desejo de enviar os padres para estudos, não é? Para se preparar para diferentes áreas da vida da igreja. E também diversificar os percursos de formação para os seminaristas. Já queria enviar alguns para uma universidade de Kinshasa e já estava a pensar mais num outro sítio. Portanto, mesmo nesta preocupação de reorganizar a igreja, reorganizar a diocese de Quelimane. É muito difícil fazer um comentário objetivo sobre as investigações em curso, porque infelizmente, e sublinho mesmo isto, infelizmente, já passa um mês que isto aconteceu e nenhuma informação oficial foi dada depois daquela primeira que nos confirmou que efetivamente o bispo foi morto a tiro e com uma arma de fogo e não, digamos, uma pistola qualquer assim, uma pequena pistola para matar pássaros, mas com uma arma de guerra. E que normalmente no contexto de Moçambique estas armas estão nas mãos das autoridades, digamos, das entidades de segurança do Estado, das Forças Armadas. E depois as publicações que saem nos jornais, etc., nunca se referiram, por exemplo, a quem que foi que atirou concretamente contra o bispo. Quem foi? Logo foi detido o chanceler, Padre Novaes, por suspeitas que há, que eles sabem porque o detiveram. Depois foi detido também o Padre Celso. Eles sabem as motivações porque o detiveram. Estão apreendidos os telefones e computadores tanto de Dom Osório como de Dom Esteban, administrador apostólico da diocese. Mas este lado não se diz. Quem é que terá comandado isto? Quer dizer, o mandante disto, quem terá sido? Isto nunca se diz. E então parece haver uma certa imparcialidade ou na investigação, a supor que isto está sendo investigado e não se faz atenção a este aspecto, ou na publicação da informação, porque também esta parte deve aparecer um pouco para levar as pessoas mais ou menos a terem uma ideia dos contornos do problema. Enquanto que agora aquilo que mais parece é só esses aspectos assim, de ter um padre, etc., o próprio administrador apostólico acusado de algumas coisas incorretas. Portanto, um pouco tocar, digamos, as coisas que mais são do lado da igreja e depois do resto não se diz mais nada. Esta é a nossa grande preocupação, de querer, digamos, só puxar para um lado e deixando o outro, talvez deliberadamente, que não é menos importante. Isto de se dizer a verdade sobre quem foi que matou o bispo. Eu aqui não posso desculpar de modo nenhum aqueles padres detidos, mas é muito pouco provável que tenha sido um daqueles padres que atiraram mesmo contra o bispo. E quem foi o mandante? E quais foram as motivações? Estas são perguntas para nós, na Conferência Episcopal, são muito profundas que precisam de ser respondidas. Bom, nós aqui começamos um caminho. Eu sempre vim com isso, um caminho que vamos fazer já não sós. Saímos aqui com a certeza, aproveito já a minha opinião, a minha mensagem sobre isto, aproveito dizer que de facto nos sentimos fortalecidos, nós iluminados, porque saímos aqui com a convicção de que não vamos caminhar só.
caminhamos com a Igreja Universal, caminhamos com o Santo Padre, caminhamos com todas aquelas pessoas do bem. O Santo Padre, nós não só tivemos encontro com o Santo Padre, tivemos encontro com o Secretário de Estado e outros, e ficou esse compromisso de fazermos juntos o caminho. O Secretário de Estado, por exemplo, como já sabeis, enviou uma carta ao Presidente que expressa isto que o nosso Presidente aqui diz. Na carta ele expressa o desejo de que as autoridades, de facto, busquem a verdade, trabalhem na verdade de forma séria, responsável, e que também, além disso, haja com a devida discrição, a partilha com os senhores bispos, que é a SEM, a Conferência Episcopal, sobre o andamento desta questão. E nós queremos que isso se vai feito. Nós acreditamos sempre que a verdade prevalecerá. Então, penso que os dois caminhos é o que nos espera à frente. Por um lado, este caminho conjunto, que haverá outras coisas, o Presidente depois poderá dizer, mas, por outro lado, que é buscar, por outro lado, mensagem de esperança, pedir ao povo que continuemos rezando e acreditando que há esperança. O Dom Osório foi este que quis o bem da Igreja, então há que continuarmos este legado deixado por ele. Ele morreu na missão, podemos dizer, em missão, e isso aí é o que todos devemos ter conosco e comprometermos nesse caminho, ajudarmos naquilo que for possível para a busca da verdade agora, todos juntos e caminhando nesse sentido. Sim, o que posso acrescentar é que, de fato, este caminho de procura de resposta, de procura de indicar uma certa luz, né? É dizer que, apesar de toda a escuridão, há uma pequena luz lá no fundo do túnel, poderá passar eventualmente também por um grande encontro da Conferência Episcopal, uma Assembleia Plenária, porque o que nós fizemos até aqui, desde que isto aconteceu, foi só uma pequena reunião do Conselho Permanente. O Conselho Permanente não responde por tudo, né? É provável que agora pensemos também na possibilidade de organizar uma Assembleia Plenária, se for esta a vontade também de todos os bispos, para estudarmos juntos seriamente o problema. A palavra que eu digo é que este momento, este acontecimento, seja um momento de fortalecimento na fé. Porque, como tenho dito, que Osório é mártir da fé e uma igreja de mártires é uma igreja robusta. A história da igreja demonstra-nos que a robustez da igreja também vem do martírio. Muito obrigado. O que dizemos é coragem a todos. Devemos evitar dois extremos. Por um lado, cair no facto de pensar que isto é mais um acontecimento. É verdade que o histórico do nosso país tem isso, é um acontecimento, é um facto e pronto, esquecer, não. Mas também não outro extremo que é politizar esta questão, não. O que devemos fazer é olhar com fé para os eventos, comprometermos juntos a caminhar juntos na busca da verdade, que a verdade nos liberta e, acima de tudo, continuar o legado que Dom Osório deixou. Penso que isso valerá muito mais para todos.